Então eu vou falar sobre o estudo da atomística até a tabela periódica. Então a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, sobre a formação da matéria, onde houve a explosão de uma grande massa, essa massa se espalhou pelo universo. Depois, com o tempo, essa massa veio a se resfriar e através da gravidade também, da ação da gravidade, houve a formação de matéria, formação de substâncias. E com a humanidade sempre houve curiosidade sobre a formação dos elementos, da matéria. E os primeiros que vieram a pensar sobre a formação da matéria foram os gregos, aproximadamente no século V a.C. E os gregos, eles diziam o seguinte, que a matéria era formada por pequenas esferas, e essas esferas recebeu o nome de átomo, porque eles achavam que era indivisível. Eles diziam também, seguir uma teoria dos 4 elementos, em que toda a matéria era formada por a combinação de 4 elementos, que esses elementos eram a água, a terra, o fogo e o ar. Aristóteles era um filósofo que defendia essa teoria dos 4 elementos, por exemplo. Depois, com o passar do tempo, em 1967, Johann Becker dizia já que as substâncias eram sólidas e seriam constituídas de 3 tipos de terra. Uma delas era a terra pinguis, que dava à substância qualidades oleosas e de combustibilidade. Assim, um material combustível conteria cinzas e a terra pinguis. Mas depois de sofrer combustão, liberava a terra pinguis e sobraria apenas as cinzas. Em 1703, ele fez uma terceira edição, que ampliou o conceito de terra pinguis e passou a usar o termo flogístico. Então, a teoria do flogístico dizia que quando um objeto se incendiava, ele liberava uma substância misteriosa, denominada de flogístico, que era considerada inerte, que não podia ser isolada. Então ele dizia que sem o ar não havia combustão, e o flogístico precisava sair para o ar. Porém, e os metais também perdiam massa depois da sua queima, ou da oxidação. Aí, em 1777, Lavoisier percebeu uma contradição na teoria de Becker, que esse era um dos componentes do ar. Ele percebeu que esse era um componente do ar, e que era responsável pela combustão dos materiais. Então, sem ele a combustão não ocorria, e não em razão de alguma liberação de substância, como o flogístico. A ferrugem também era explicada pela combinação do metal com essa substância, dotada de peso que consistia em uma porção do ar. Então, em 1977, Lavoisier deu o nome para esse ar de oxigênio, palavra que vem do grego oxi, que significa azedo, e gênio, que quer dizer gerador, ou eu produzo. Porque ele acreditava que o oxigênio estaria presente em todos os ácidos. Desse modo, a teoria do oxigênio derrubou a teoria do flogístico de Becker, explicando de maneira mais detalhada nos processos de combustão e da respiração. No século XIX, Dalton, especificamente em 1808, ele disse que o átomo também era a menor porção de matéria e era indivisível. O modelo de Dalton foi chamado de modelo da bola de bilhar, porque ele dizia que os átomos eram maciços e apresentavam uma forma esférica. Ele também dizia que os átomos eram indivisíveis e indestrutíveis. Também dizia que o elemento químico é um conjunto de átomos com a mesma propriedade, de tamanho e massa. Também dizia que os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros, que o peso relativo de 2 átomos pode ser utilizado para diferenciá-los, uma substância química composta e formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos, e substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Depois, em 1898, Thomson
fazendo experimentos com tubos de raios catódicos, modelo atômico, onde o átomo era uma esfera carregada positivamente, e os elétrons, que eram negativos, ficavam incrustados nessa esfera. Ao modelo de Thomson, foi dado o nome de pudim de passas, por essa característica de ter os elétrons incrustados nessa esfera. Depois, em 1911, Rutherford já fez uma teoria, que dizia que todos os elementos são radiativos e emitem raios gama, alfa e beta. E ele, usando um determinado elemento, o polônio, ele disparava radiação alfa contra uma lâmina fina de ouro, onde algumas partículas atravessavam a lâmina, outras desviavam e outras batiam na lâmina e voltavam. Então, com esses experimentos, ele conseguiu concluir que havia espaços entre as eletrosferas, por isso que algumas partículas atravessavam a lâmina. Algumas partículas se desviavam porque se colidiam com o núcleo. E o núcleo, ele percebeu também que o núcleo era bem pequeno em relação ao todo do átomo. Essa foi a teoria do Rutherford. Depois, em 1913, Bohr fez uma melhoria do modelo de Rutherford e dizia o seguinte, que as eletrosferas eram divididas em camadas, os elétrons se movimentavam em órbitas circulares. Ao mudar de camada, um elétron podia receber ou liberar energia, e a energia aumenta à medida que se afasta do núcleo. Então, com todas essas teorias, esses estudos, a gente consegue explicações, como por exemplo, hoje, da transmissão de energia, de calor, a eletricidade, a radiação, até a física quântica. É possível explicações com esses estudos. Depois, em 1916, Summerfield propôs duas novas ideias, que a trajetória dos elétrons nas camadas eram elípticas e que as camadas poderiam ser divididas em subcamadas, em subníveis. Então foi definido que o núcleo é formado por prótons e nêutrons e os elétrons habitam a eletrosfera. Então os átomos, eles se diferenciam pelo número de prótons que possuem. Essa diferenciação, ela pode ter alguns tipos, que são os isótopos, os isobáricos, os isótonos e os iseletrônicos. Os isótopos, o que são? São elementos de mesmo número de prótons com massas atômicas diferentes. Os isobáricos são átomos diferentes, número de prótons diferentes, mas com a mesma massa atômica. Os isótonos possuem número de prótons diferentes, porém com o mesmo número de nêutrons. E os iseletrônicos são átomos diferentes, mas com o mesmo número de elétrons. Então, com todo esse estudo, se conseguiu chegar a algumas definições, como por exemplo, que existe um enorme espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Uma analogia seria comparar o tamanho da eletrosfera, dizendo uma representação como se fosse o tamanho de um estádio de futebol, e o núcleo seria aproximadamente o tamanho de uma moeda. Aí, em 1947, um cientista chinês ele propôs uma tabela para demonstrar como esses elétrons eram divididos nas subcamadas, que posteriormente Linus Pauling veio a dar o nome dele a essa tabela, que nós chamamos de diagrama de Linus Pauling. Depois, em 1869, Mendeleev ele propôs uma tabela com padrões dos elementos, que foi chamada de tabela periódica. Difere um pouco da tabela que nós temos atualmente, mas foi ele que propôs a primeira tabela com os padrões dos elementos. E nessa tabela tinha as seguintes características: que os elementos estão em ordem crescente de número atômico, que pelas linhas na horizontal é possível prever a distribuição eletrônica nas camadas. Verticalmente, nas colunas, estão separadas as famílias, os grupos, que faz referência a quantos elétrons o elemento possui na camada de valência. E nessa tabela, os átomos podem ser divididos em 4 tipos. Primeiro, o hidrogênio,
que é uma exceção aos demais. Segundo, os metais, onde a maioria é sólido a temperatura ambiente. Os ametais, que podem ser gases, líquidos e também sólidos, porém normalmente sólidos quebradiços, como por exemplo o carbono. E os gases nobres, que são inertes, né? Eles são estáveis por natureza. Ok?